Alô, amigos da Rede Aula Incrível. Vamos começar hoje a nossa segunda live da série Lá Vem os Profs, com professores, educadores que estão aqui sendo convidados para participar de algumas temáticas, de uma conversa, um bate-papo aqui comigo da Aula Incrível. E hoje nós vamos conversar com a professora Gessiane. No tema, vou até colocar o tema aqui, que é Saindo da Caixa, da educação infantil ao ensino superior. Vamos falar hoje sobre criatividade na educação, no ensino. Jessi, pode chamar, minha linda. Essa é uma série, pessoal, de algumas lives que está acontecendo. Né? Ontem a gente conversou com a professora Alba Marília, foi um bate-papo muito legal sobre educação colaborativa. E hoje vamos falar sobre criatividade, com esse tema Saindo da Caixa. A gente está nesse momento, né, de sair da caixa, de pensar mais amplo com relação às nossas práticas educacionais, né, professora? Tudo bem, Olá, querida? tudo bem? Tudo ótimo! Que bom! Pessoal chegando por aí. Sejam bem-vindos! Pois bem, prof, e aí, vamos começar então a nossa live para falar sobre essa história, né, de sair da caixa. Quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de novas possibilidades no ensino, tem muito isso, né? Pense fora da caixa, saia da caixa, é praticamente um clichê nesse assunto de criatividade. Não é isso, prof? É isso mesmo. Então, quero primeiramente agradecer o convite e dizer assim que eu sou uma fã da Aula Incrível Oficial e a gente vive trocando figurinhas aí, né, prof? Uma comentando das coisas da outra e pegando ideias e partilhando muito. Nossas áreas Aham, também aí se assemelham bastante. Eu trabalho muito com o público dos alunos do direito, você com o pessoal de contábeis. Então acaba aham. que muitas coisas também a gente consegue adaptar e vai conversando. Então, para mim, é uma satisfação enorme falar com vocês um pouquinho hoje da minha experiência, partilhar um pouquinho da minha vivência com vocês e falar dessa nossa proposta aí do tema Saindo da Caixa. O que será que nós temos aí para falar hoje, conversar um pouquinho com vocês sobre isso? Ai, que bacana. Gratidão, professora. Eu também sou sua super fã, né? E prova disso foi que eu te convidei para fazer essa live aqui comigo, né? Na nossa página. Pois é, então, é aquela coisa, né? Sair da caixa, né? E aí, como eu já falei, quando a gente fala em criatividade, desse professor inovador, desse professor tecnológico, nessa educação mais significativa, praticamente um clichê falar, você tem que sair da caixa, você tem que pensar em novas possibilidades. Mas eu penso também que para o professor, para o educador, ele querer sair da caixa, digamos assim, ele começar a perceber que ele precisa sair da caixa, ele precisa sentir, ele precisa saber que alguma coisa que ele está fazendo não está legal, né? E que a forma que ele está fazendo ali, exercendo a sua prática como docente, tem alguma coisa a desejar. Né? Então, eu penso que tudo começa pela percepção, tudo começa pelo sentimento, né, do ser docente, do ser professor, como é que eu estou fazendo, como é que está sendo a minha prática, está sendo efetivo, né, a forma, a didática que eu estou utilizando, por exemplo. Então, Sim. professora, como é que a senhora vê assim essa questão? Como é que o professor ele sabe, como é que ele começa a perceber que ele está dentro de uma caixa, que ele está numa caixa enorme, que ele está lá no fundo da caixa? Como é que funciona? Como é que a senhora vê isso? Eu Dessa costumo dizer questão de... assim, eu costumo dizer assim, né? Cada professor tem a sua caixa e tem umas que são mais fundas e outras que são mais rasas. Então, o quão fundo da caixa você está. E é engraçado, assim, né, de uma educação muito tradicional. Eu mesma, né, minha escola, instituição. Então, a gente vem formatado, assim, claro, sempre valorizando os professores que passaram na nossa vida, valorizando sempre o processo educacional, mas a gente sempre acha que daquele jeito que foi com a gente, deu certo, Uhum, funcionou, e então eu acabo replicando isso muito na minha prática docente, né? Ainda mais quem trabalha
aí com formação, por exemplo, de bacharéis, né? Eu, por exemplo, que trabalho muito com ensino jurídico, educação jurídica, a gente vê os professores, em tese, eles não têm uma formação pedagógica, didática, assim como tem quem estuda para licenciatura. Mas mesmo assim, quando você se vê, você é um profissional, bacharel, e é um docente. Então, essa questão da caixa, eu sempre digo assim, eu tenho 3 perfis de professor para analisar o quão funda está essa caixa. Então, tem o professor que não sabe ainda que está dentro da caixa, que ele acha que o que ele está fazendo é uau, maravilhoso, é isso aí, que é o professor que ainda não acordou, que ele não percebeu que ele está no fundo da caixa, que ele não enxerga outra luz em lugar nenhum e aquilo que ele está fazendo tá beleza. Tem o professor que já percebeu que está no fundo da caixa, mas que não sabe o que ele vai fazer para saltar para fora dela. Ou então que ele tem medo, né? De, será que vou aplicar isso? Será que se eu tomar essa atitude para saltar para fora, o que vai acontecer, né? Esse é o segundo perfil, que sabe que está no fundo, mas não sabe o que vai fazer para saltar para fora dela. E o terceiro, que é o professor que já está fora da caixa, que não tem fundo para ele. Que é o professor que já acordou para isso, já saiu, já começou a se mobilizar. Então, eu tenho certeza que aí na sua escola, na instituição que você trabalha, os professores que estão aí conectados conosco, você vai encontrar esses 3 tipos de professores. E uma simples passada numa sala de professores, numa mesa de café com professores, você já consegue identificar os 3 perfis. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é uma reflexão pessoal do professor, né? Será que eu tô dentro da caixa e ainda não percebi que eu tô no fundo da caixa, que eu preciso acordar? O que tem que acontecer, né, dentro da minha perspectiva de docente para isso? E esse professor que já percebeu que tá no fundo, mas que quer pular, quer saltar para fora, mas às vezes ele tem medo, às vezes ele precisa de algum apoio, alguma outra coisa assim. O que ele precisa fazer para sair para fora da caixa? E esse terceiro que está fora da caixa, eu vejo essa pessoa como um papel fundamental. Então, eu, por exemplo, me considero essa pessoa saltada de fora da caixa já, porque eu tento, e o que eu vejo assim como um papel fundamental desse grupo, né? E muitos professores que nos seguem, você sabe disso, eles tentam sempre isso. É puxar o pessoal que está dentro da caixa para fora. Tirar, arrancar, então, né? Arrancar as paredes da caixa, né? Arrancar as paredes da caixa, dar um jeito de ajudar essas pessoas, né? O processo de aprendizagem, o processo da educação, ele é sempre colaborativo, ele é essencialmente colaborativo. Então, isso tem que acontecer para a gente conseguir trazer esses profissionais aí para cima. Pois é, interessante é que, assim... professor, ele precisa querer sair de dentro dessa caixa, buscar uma forma, né? Buscar uma forma de como é que eu posso desenvolver minha criatividade, né? O que eu posso fazer para eu ser um professor mais criativo, para eu poder fazer valer essa vida fora da caixa, digamos assim, né? O que eu posso criar, o que eu posso fazer na minha sala de aula para que realmente eu possa ser um professor criativo, possa ser um professor que realmente leve uma aprendizagem, né? Um ensino, estimule uma aprendizagem mais significativa. Então, eu percebo aqui também, até coloquei aqui uma colinha com alguns pontos que eu quero assim, falar contigo, com relação desse enxergar novas possibilidades. Né? Sair da caixa, também enxergar novas possibilidades, pensar fora mesmo daquela minha realidade, sonhar, né? Usar a imaginação de poder fazer algo diferente, fazer algo melhor, realmente criar algo, mas também com um significado. E dentro desse processo eu percebo que é preciso também ter confiança. O professor tem que confiar nele mesmo, né? Ter realmente um propósito, né? O porquê que eu sou professor, o porquê que eu sou educador, porquê que eu quero sair da caixa, porquê que eu quero enxergar essas possibilidades. E no processo eu percebo que tem que ter essa confiança, né? Tem que ter essa confiança para a pessoa querer sair da caixa, o professor querer sair da caixa. E aí, dentro de tudo isso também, aquela questão do mito do artista, né? Que tem gente que fala que esse negócio de ser criativa, eu não sei ser criativa, eu não consigo, já ouvi muito. Ai, Gabi, eu não consigo ser criativa assim como você. Ai, não consigo, eu não sou. A pessoa já fecha, né, aquela possibilidade ali para ela. Então, eu percebo que tem professores que precisam realmente destravar,
né? Essa questão de quer fazer, mas aí não acredita, não tem confiança, não sei, não consigo, não faço. Então, como é que você vê essa questão assim desse destravamento da criatividade? Como é que o professor ele pode fazer para ele realmente destravar? Quais são as ações, né? Quais são os comportamentos, digamos assim, de um professor que é criativo, de um professor que realmente é assim como você, né, que falou, totalmente fora da caixa. O que é que faz o professor criativo Então, ser fora da caixa? Depois eu posso falar também mais alguma coisa, como eu percebo. Mas você, como é que você é, vê assim, prof? Quem tá então, chegando, bem-vindos. pessoal, a professora Beatriz está aí, maravilhosa, super beijo, tá aí com a gente. Então, prof, veja, olha só, um primeiro aspecto, né? Criatividade é uma condição inerente do ser humano. Então, quando você tem alguém, né, um grupo de professores no teu time, seus colegas, enfim, que diz assim, ah, mas eu não sou criativo, isso é uma baita de uma mentira. Porque a criatividade nos move desde a história da humanidade, né? Vejam que quando a gente entra, se fala muito hoje, né? Ah, o medo de você ser substituído por robô, por inteligência artificial, por software, big data, enfim, né? Tanto você da área de contábeis sabe disso, que vem se falando muito tempo. No direito também isso não é diferente. Em todas as áreas, na verdade, né? A tecnologia ela está desenvolvendo cada vez mais e chegando. E eu sempre falo, né? Como não ser substituído por um robô? Não seja um robô. Então, quando você clica naquele cliquezinho assim, não sou um robô, não é um clique assim, é um momento de reflexão. Eu realmente não sou um robô. Eu posso pensar, eu sou criativa, eu tenho condições de trazer outras coisas para dentro do meu processo de educação. E o que você falou, assim, né? O que pode fazer com que você estimule essa criatividade para sair fora da caixa mesmo? Um dos principais aspectos é que você se conecte com outras pessoas que desenvolvem processos criativos. Esse é um dos primeiros pontos, assim. Então, seguir pessoas que estimulam a criatividade, não necessariamente da tua área, né? Ah, eu sou professor lá da biologia, vou seguir só o professor da biologia. Não, de repente, segue a professora da aula incrível oficial aí e vê o que ela tá aplicando em contábeis. Segue lá o professor da matemática, vê o que ele tá fazendo lá na matemática. Então, hoje eu falo muito sobre isso, né? O Instagram nos dá essas possibilidades. Um outro recurso também para você encontrar essas pessoas é você seguir hashtags. Eu sei que você já fez posts sobre isso, inclusive nos seus posts indicando quais hashtags seguir. Né? No desenho da lupa lá do Instagram, você consegue digitar lá hashtags que tem a ver com a tua área, que tem a ver com processos criativos. E ali numa simples passada na tua timeline, você todo dia vai receber posts, conteúdos, pessoas que trabalham com criatividade que estão fora da tua área, fora da tua própria rede, porque às vezes é um perfil que você não segue, é um perfil que você não conhecia, e isso vai te gerar conexões. Então, veja o quanto, né, essa possibilidade que a gente tem das redes sociais também pode nos ajudar com isso. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, muitos de nós estamos em casa, estamos, né, cuidando da nossa saúde, cuidando da saúde das outras pessoas, aí tomando essas medidas de precaução. Mas eu, aqui na minha casa, eu tenho condições de fazer seguir isso por redes sociais. Então, o primeiro aspecto é esse: se conecte com pessoas que desenvolvem processos criativos. Não só da tua área, mas de outras áreas. E uma das dicas é seguir hashtags, né? Se você seguir aí hashtag criatividade, seguir criative, inovação, você vai encontrar um monte de coisas legais. Eu mesma, né, sigo várias hashtags e conheço pessoas incríveis, projetos incríveis, e isso vai estimulando a nossa criatividade. Porque uma coisa é importante, assim, às vezes a criatividade, ela não vai nascer assim, eu acordei hoje, nossa, que criativo que eu tô. Isso não existe. A criatividade, ela é estimulada, ela deve ser estimulada. Tem que fazer, né? Então eu vejo, tem que fazer. Eu vejo, né? eu dou um exemplo, né, com os meus alunos. Agora tem muitos alunos meus aí que são calouros, e eu dei um trabalho para eles para fazer sobre o direito na pandemia. E eles estão desenvolvendo. Hoje é o prazo até para entrega dos trabalhos.
E uma dos requisitos do trabalho era que eles, tem vários pontos lá que eles precisam trazer no trabalho, desenvolver, e um dos aspectos de avaliação é que o trabalho tenha um design de entrega criativo, um visual criativo. E eu dei lá várias ferramentas, sites, como é que eles podem fazer isso, já dei algumas ideias para eles. Uhum. E assim, e alguns mandaram vários e-mails, mas professora, é design criativo mesmo? Não é em forma de texto para a gente fazer? Falei, não, eu quero que vocês pensem fora da caixa, que vocês realmente estimulem essa capacidade de vocês de criatividade. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O professor, além dele se conectar com outras pessoas criativas, processos criativos, que ele também ajude os alunos e estimule os alunos a encontrar neles, né, esse viés da criatividade. Então, porque hoje, e cada vez mais, conforme os anos aqui vão passando, essa é uma das características primordiais do ser humano, né? Então, a gente vai conectando, com certeza, aí no futuro, profissionais que, com a sua criatividade, desenvolvem projetos, desenvolvem soluções, desenvolvem produtos, desenvolvem inovação que muda a nossa vida. Que muda a nossa vida. E a criatividade vem a partir disso, né? Então, se você consegue escrever alguma coisa, se você consegue gravar um áudio, se você consegue montar o slide da tua aula, tudo isso é criatividade. Mas agora, como você vai além, né? E a gente consegue estimular a partir disso. Então, além do professor se conectar, que ele também consiga estimular nos alunos essa percepção da criatividade. E eu posso dizer assim, né? O nosso cérebro, quem trabalha aí com educação, neuroeducação, já leu, o nosso cérebro ele trabalha com sinapses, ele vai fazendo conexões. Então, quanto mais eu participo de processos criativos, quanto mais eu me envolvo em situações criativas, mais criativo eu vou ficando. Porque não tem como eu, por exemplo, imaginar coisas que eu não conheço, assim, coisas que eu não vi. É muito difícil, é um exercício muito difícil que a gente tenha. Agora, se o professor vai lá e mostra, olha essa atividade que eu fiz em sala, você já, puxa vida, eu vou adaptar isso aqui e vou fazer na minha assim. Né? Olha que legal a dica de gamificação lá da aula incrível. Do jeito que ela fez, talvez para o meu cenário não se adapte, mas olha, você já viu o que a Aula Incrível postou e já criou um insight para a tua aula. Então, o processo de criatividade, ele vai ser gerado a partir das sinapses, das conexões que nós vamos fazendo no nosso cérebro. E quanto mais conexões, mais fortalecida vai ficando a minha criatividade. Então, essas possibilidades de me colocar nisso, de seguir essas pessoas, de participar de eventos, de assistir coisas diferentes, de assistir espetáculos, shows, enfim, cenários criativos, ambientes criativos, vão fazendo com que eu vá me conectando com várias coisas, né? Eu estou trabalhando agora bastante com a sala de aula instagramável. Até estou pesquisando bastante sobre isso e tal. E isso eu escutei lá no doutorado, um colega que é da arquitetura, estudando sobre museus instagramáveis. E daí eu, olhando ele, mostrando os museus e tal, cara, isso aqui eu consigo trazer para minha sala de aula. Veja, né? Já estimulei ainda mais a minha criatividade para falar sobre a questão da instagramalidade na sala de aula. Uau! Minha professora Leilane também, que é uma parceira aí, tá comigo, a gente vai fazer essa aplicação e tentar validar isso, né, com uma pesquisa científica e tal, mas que é a realidade, né, que é o ir além da sala de aula por meio do processo instagramável. E isso nos possibilita por quê? Porque eu estava num cenário do pessoal da arquitetura, do design de interiores, que não tem nada a ver com o meu ramo, não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com a minha advocacia consultiva, não tem nada a ver com a docência em si, mas lá eu, escutei já, trouxe pra cá. Então, criatividade é sinapse, é conexão, não tem como ser diferente. Pois é, quanta coisa interessante, né? Então, eu quero comentar uma coisa que tu falou, que é algo que me chama muita atenção, é uma palavra que sempre que eu escuto, sempre que eu leio, eu fico muito reflexiva, que é a questão dos robôs, né? Porque a gente sabe que tem muitos estudos aí, inclusive, que apontam o fim das profissões. Direito e contabilidade são uma dessas profissões que nos estudos falam, né? Então, tem muita gente que fica preocupado. Ai, o que vai ser? Eu tô me formando nisso, eu tô estudando isso, e lá na frente o robô vai me substituir.
E aí aquela coisa, né? Se você não quer ser trocado, substituído por um robô, não seja um robô, porque o robô ele não tem habilidades que o ser humano tem, como por exemplo da negociação, da empatia, né? De se preocupar com os outros, por exemplo, de resolver problemas. E hoje em dia a gente vive nesse momento, né? E esse agora que a gente está vivendo com a história dessa pandemia, desse vírus que está por aí, muitos problemas estão vindo à tona, inclusive a questão do digital, né? A gente vê nesse exemplo aí desse auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo, muita gente não tem acesso, não sabe nem acessar, não sabe nem baixar o aplicativo. Então, a gente vive nesse momento hoje de resolver problema. O robô não resolve problema. O robô não conversa olho no olho com a pessoa, assim, nesse sentido, né? Mais humano, de humanidade. Então, eu acho que um paradigma que tem que ser criado não, que tem que ser, assim, estraçalhado, né? É que para ser criativo não é necessariamente usar tecnologia em sala de aula, por exemplo. Às vezes detalhes, às vezes um cuidado, às vezes um ato de carinho, de amor com os estudantes, né, em uma atividade ali diferente já é uma forma de se aproximar desse aluno, já é uma forma de desenvolver essa atividade criativa. Né? Então, essa questão também aí que você falou das conexões, isso é realmente incrível, né? E aí tem aquele livro do Austin Kleon, que fala Roube como artista, né? Que ele está até aqui. Eu estava aqui lendo antes da live e lembrei aqui, grifei uma parte que fala assim que uma nova ideia, quando a pessoa tem uma ideia, aquilo ali é algo que já é um remix, já é um mashup de outras ideias, de outras pessoas. Então, nada é original. Tudo é copiado. Então, eu posso muito bem lá no seu perfil do Instagram ver uma ideia que você fez e a replicar na minha aula, por exemplo. Isso que tudo que você falou, né? Então, tudo é copiado. A arte é um furto, ele fala também. Que a arte é um furto, é roubar as ideias, entre parênteses, de outras pessoas e melhorar essa ideia e trazer para a nossa realidade, né? Então, é realmente um assunto assim que me toca muito, essa questão dos robôs, essa questão do serendipity, né, que você falou, esses encontros informais, esses lugares que a gente vai, pessoas que a gente encontra, coisas que a gente lê, coisas que a gente estuda que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, mas dali tem uma inspiração, tem um insight, tem um fundamento que a gente pode levar para a nossa vida, que a gente pode levar para a sala de aula, que a gente pode abordar de uma forma diferente, pegar a essência daquilo ali que a gente aprendeu e levar para nossa sala de aula. Então, realmente, a criatividade é algo que ela está para todos, todos são criativos, né? Desde crianças a gente é criativo, o que acontece é que muitas das vezes a gente, né, foi podado ali pelos pais, alguns comportamentos e tal, e aí muitas pessoas, quando ficam adultas, esquecem um pouco, perde um pouco dessa questão de criar, de imaginar, de sonhar, né? Porque ser criativo também é sonhar, sonhar assim, sem pensar nos problemas. Ah, vou sonhar o que eu quiser, vou imaginar o que eu quiser, e aí depois eu vejo se é possível fazer aquilo. Depois eu vejo se é possível fazer aquela ação, aquela atividade daquela forma que eu sonhei, daquela forma que eu imaginei. Então, é preciso realmente sonhar, imaginar, se encontrar, conhecer pessoas, lugares novos e pegar tudo isso e trazer para a nossa realidade da sala de aula. E aí tem uma pergunta aqui, viu, Jéssica? Que eu acho que tem tudo a ver com o próximo ponto aqui que eu quero falar contigo, que é o seguinte, ó, a professora Dani, minha amiga querida, lá do IF, falou assim, ó, que para um docente que estava no fundo da caixa, muita informação não pode se confundir. Ela diz que vê muitas ideias, ela vê muitas coisas, fica muito empolgada e ela confessa que tem medo de começar com essa questão, né, da criatividade, das ideias inovadoras em sala de aula. Como é que ela pode fazer, Jéssica, com tanta informação, que é um problema, né? É preciso ter esse filtro aí. Veja, professora Dani, esse problema da quantidade absurda de informação não é só um problema seu, é um problema dos seus alunos também. Então, hoje o que nós vivemos dentro da sociedade da informação, que é essa sociedade altamente tecnológica, conectada, apesar que a gente tem muitas barreiras, como o prof falou, no sentido que muita gente não é muito tecnológico, mas veja, esse mergulho em um grande número de informações também é uma dificuldade que o aluno sente. Então vejam, se antes, né, o aluno, para que ele chegasse ao conhecimento, ele tinha que ter acesso ao professor, porque o conhecimento estava ali no professor, né? Agora vejam, qual que é o papel do professor? Não é mais dar a informação, é ajudar o aluno a escolher as melhores informações. Então, realmente, nesse processo que a gente está,
E eu percebo assim, né? Trabalho com mentoria de professores aí, escuto professores todos os dias, a gente vem dialogando. Muitos professores que buscam a mentoria são esses que perceberam que estavam no fundo da caixa e de repente tá cheio de coisas. E ainda mais hoje, né, com o uso de cookies e publicidade. Vejam que antes, como que a gente recebia uma publicidade, por exemplo, de um curso para formação de professores? Você estava na biblioteca da tua escola, você estava na sala dos professores, tinha lá um cartazinho que falava formação não sei do quê, né? Paradinho lá, você tá tomando teu café, legal, dia tal, né? Vou ver se eu vou fazer. Então, vejam, né? Tudo assim, muito estático, muito organizado. Agora, se você digitou uma busca, curso de metodologias ativas, melhore a docência, não sei, enfim, você usa qualquer ferramenta, o que que acontece? Tem um monte de gente que tá usando essa informação para seguir você, para te oferecer produto. E daí você, ao invés de ter aquela publicidade estática do outdoor, do cartazinho, do panfletinho que a gente recebia, agora você recebe publicidade. Se você passar essa live aqui agora, minha filha, a próxima aqui já é uma propaganda de formação pedagógica, de compre metodologia ativa, né? Enfim, compre recursos para tua escola, sistema não sei o que para a escola, porque esses cookies vão te seguindo, realmente é real, é uma dificuldade imensa, né? Mas agora veja, como que a gente faz para não se confundir? Primeiro, uma questão bem importante, é que você conheça o teu estilo de professor, tá? Porque às vezes assim, mas ai que legal o negócio da gamificação lá que a professora Gabi tá mostrando, né? Mas às vezes não é teu perfil, não é o teu jeito de dar aula, não funciona com você, os alunos não vão se engajar tanto. Agora, se você tem um perfil assim, não, professora, eu tenho um perfil mais sério e tal, né? É importante dizer assim, o processo de inovação na sala de aula, de criatividade, não demanda uma aula que é uma macaquice, uma palhaçada, não é isso, né? Toda a escolha que eu faço, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, qual que é a minha sugestão nesse universo de informações? Primeiro, que você se conheça. Qual que é o meu perfil, tá? Como pessoa, como profissional, como professor. Eu tenho um perfil bem animado, dinâmico, faço piada em sala, os alunos... Beleza, vai ter estratégias que você vai adotar que vai ser legal. Eu tenho um perfil mais sério, mais restrito, sou um pouco mais, né, fechada e tal. Não tem problema nenhum, isso não é errado. Então, você tem que encontrar estratégias que se adequem para o seu perfil. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Segundo, né, que eu sempre falo, quando a gente fala hoje em processos de aprendizagem ativa, que é para conduzir o aluno para o processo de aprendizagem, uma informação extremamente relevante. Não é que você tem que aplicar recursos digitais, tecnologia em todas as suas aulas. Com exceção agora da aula remota, que a gente só consegue fazer por meio do acesso digital. Mas não significa que a tua aula obrigatoriamente tem que ser super tecnológica, não é isso. A aprendizagem ativa, ela é baseada em 2 pilares, que é ação e reflexão. Eu, enquanto professor, o que eu preciso mobilizar no aluno? Ação e reflexão. Então, para você não se perder nesse monte de informação, o que você faz? Depois que você conhece seu estilo, que você percebe seu estilo, você vai ir moldando as suas práticas, as suas aulas, aos poucos. Isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. E verificando, olha, essa aula que eu sempre fiz desse jeito, e se eu escolher aqui um caso, um problema, uma situação assim, e aplicar para os alunos para que eles ajam nessa aula, para que eles sejam ativos nessa aula, para que eles tenham reflexão aqui no momento da sala de aula. Porque na perspectiva da aprendizagem ativa, o estudo mais básico, a parte mais simples, que é conhecer algum determinado conceito, alguma coisa assim, se o aluno conseguir fazer sozinho, numa leitura, num vídeo, num áudio que você vai mandar previamente para ele, o que é teu papel enquanto professor no momento que você está com ele? No momento que você vai ajudar ele a desenvolver competências? É mobilizar nele ação e reflexão. Então, para você não se perder nisso, o que você vai tendo que buscar, né? Primeiro, entender o processo da aprendizagem. Ninguém aprende
com profundidade só escutando você falar 50 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não existe aprendizagem. Se você aprendeu alguma coisa, e quem é professor aqui está escutando vai ter certeza disso que eu estou falando aqui, você aprendeu porque você praticou muito, você pesquisou muito, você se dedicou muito para você aprender isso que você sabe, tá? Então, isso não vai ser diferente. O processo de aprendizagem com o teu aluno não é diferente disso. Se você está fazendo aquela aula expositiva e o aluno está indo bem lá na prova e tal, porque ele ficou em casa, ele estudou, ele praticou, ele fez outros exercícios depois do tempo que ele esteve com você. Mas e agora, se esses exercícios mais complexos, mais profundos, para gerar a aprendizagem dele, ele consiga fazer quando ele está com você? Quando ele está na sala de aula. Então, essa é a minha dica, né? Nesse sentido, compreendendo que esses 2 pilares básicos, ação e reflexão, vão ajudar o seu aluno a gerar um aprendizado profundo, que não é só o aprendizado decoreba para passar na prova e ter nota, é aprender de verdade. É aquilo que... Bom, eu hoje sou professor tal, eu sei muito sobre esse assunto, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre esse assunto, eu ainda tenho muito que aprender, claro. Mas eu aprendi muito sobre esse assunto. Como é que eu aprendi? Como é que foi o meu processo de aprendizagem? E como que eu posso replicar aquilo que deu certo no meu processo de aprendizagem com os meus alunos? Então, isso é um fator fundamental. Vai ajudar você, por exemplo, nesse mar de informações, a fazer escolhas didáticas, escolhas pedagógicas adequadas com o teu perfil e adequadas com a intenção do aprendizado, com o propósito que você tem lá na tua aula para os seus alunos. Sempre gerando ação do aluno, muito mais do aluno dentro da sala de aula, e reflexão para ele também. Que resposta maravilhosa, hein? Que coisa boa. Então, Dani, eu também vejo assim, ó, tem muito também a questão do perfil dos alunos, né? Eu já tive turma, por exemplo, que tinha turma que não queria saber de nada de gamificação, não, a gente quer aula no quadro, professor, a gente quer aprender aqui no Beabá. Então, sempre quando eu começo numa turma, eu faço um teste, né? Eu meço a febre da turma, como é que aquela turma é, como é que eles... eu fico observando. E aí chegou uma vez que foi uma turma que eu comecei a fazer algumas atividades, né? Assim, para ir medindo, ver como é que eles iam, como é que eles... se eles entendiam aquela minha intencionalidade. Teve uma turma que não foi pra frente na gamificação, não foi pra frente na instrução por pares, não foi. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pra aula raiz, eu vou lá pro quadro, eu vou lá pro pincel, vou lá trazer uma aula aqui tradicional, vamos ver como é que eles vão entender, né? Como é que eles vão agir, como é que eles vão refletir em cima disso. E deu super certo, eu percebi que aquela turma era aula raiz, aquela turma não ia dar pra fazer uma inovação, digamos assim, né? Com tecnologia, com esses métodos aí mais inovadores. Eu tive que fazer aula raiz, então... eu penso que é muito importante a gente também conhecer o perfil dos alunos, né? E parece que as turmas, algumas, as pessoas são muito parecidas, né? Acho que elas vão se convivendo ali entre elas e vão ficando com aquele mesmo perfil, assim. Acho que isso é um objeto bem interessante de estudo também nesse sentido, do ensino e aprendizagem, grupos, das turmas. Né? A gente fala, né, que cada turma ela vai ter a sua identidade, cada turma tem um perfil mesmo. Então, por isso que é importante que o professor tenha essa flexibilidade que você falou, de perceber que não está dando certo de uma forma, então a gente vai optar por outra. Mas uma coisa bem importante, prof, é assim, não desistir, tá? Não é porque não deu certo com aquela que não vai dar certo com a outra também. Você tem que fazer o quê? Né? Analisar a tua prática, reformular ela, melhorar, entender os pontos que poderiam ter funcionado melhor se você tivesse tomado atitude X, atitude tal. Né? Olhar isso e então reformular essa prática. Na próxima, a gente sempre melhorar. Né? Eu também, às vezes, tem coisas que eu coloco lá numa turma, dá super certo, vai fazer na outra, é horrível, não funciona. Por N situações. Então, realmente, às vezes... Só que essa frustração não pode nos paralisar para que a gente desista. Isso que é bem importante, né? Essa frustração tem que nos ajudar numa reflexão. Como que eu posso melhorar e... com o meu novo processo, uma nova tentativa, fazer isso dar certo e ser sempre melhor. Dentro disso aí tem uma teoria que eu acho muito legal, que é de uma pesquisadora chamada Sara Saravaski. Ela tem uma teoria chamada Effectuation. Não sei se vocês já ouviram, vocês que estão aqui, mas ela é um método, uma forma, né, de ajudar os empreendedores
a validar as suas ideias, a conseguir resolver o problema que se pretende resolver. Então, é uma teoria, até busquei aqui, inclusive tem no blog um material muito legal que fala a respeito disso. Tem uma listinha de alguns passos, né? O que fazer, como fazer para validar uma ideia, como fazer para ser criativo, como fazer para conseguir desenvolver essa inovação. E o primeiro ponto se chama pássaro na mão, que é a pessoa fazer com o que ela tem. Não adianta o professor querer inventar um monte de coisa na sala de aula, sendo que naquela sala de aula os alunos não vão poder ter acesso à internet, por exemplo. Né? A estrutura da escola, os recursos que tem na escola não dá para fazer determinada atividade que ele quer. Então, tudo que é relacionado à criatividade, inovação da sala de aula, fazer com o que tem na mão. O que eu tenho de recurso para que eu possa desenvolver realmente uma aula melhor, digamos assim. Certo? E aí o segundo ponto é a questão da perca acessível. O professor não vai sair comprando também um monte de curso, gastando um monte de dinheiro, inventando um monte de coisas, sendo que aquilo também pode não dar certo. Então, o que ele pode investir? O que ele pode fazer? O que ele pode assim, estimular nele mesmo e que aquilo ele esteja disposto a perder. Porque se não der certo, ele vai mudar. Se não dar certo, ele vai poder ir para o plano B. Então, ele não pode inventar algo que, se não der certo, não tem para onde correr, sabe? Então, sempre pensar em algo, pensar em atividades que possa ter uma perca, o professor saiba que aquilo pode não dar certo, mas que ele possa usar daquilo de aprendizado para fazer uma nova, ter uma nova ação, né? Ter uma nova forma de fazer o que ele se pretende. E aí, o terceiro ponto se chama manta de retalhos, que é a pessoa juntar, né? Colar nas pessoas que estão fazendo aquele mesmo trabalho, que é o que você já falou também com relação às hashtags. Seguir, aprender essa questão do compartilhamento. Quando eu pego uma ideia de outro professor, não é que eu estou copiando, é que eu estou me inspirando nele. Então, aqui nas redes sociais, na internet, agora é muito isso, né? Da questão da inspiração, de fazer todo esse mashup, né? Fazer todo esse mix das ideias mesmo e com calma. Né, fazer uma coisa de cada vez, e testando, e validando, né, aquilo que a gente conversou à tarde, a gente fez uma pré-live, tá, gente? Só para falar para vocês, uma conversinha antes da live, e a professora falou uma coisa muito interessante, né, com essa questão da validação. Sempre no semestre ela busca validar uma ideia, validar um método que ela utilizou, né, validar. É uma prática que ela fez. É legal, assim, prof, como é que eu faço, né, a validação aqui, até para partilhar com os professores, já que você falou nesse ponto, e até para conectar com essa preocupação da professora Dani aí, né? Então, eu aplico a metodologia, eu desenvolvo ela, e daí eu sempre aplico questionário de percepção para os alunos, tá? Com alguns pontos de análise, para verificar se ele entendeu a intencionalidade do processo, o que ele achou, né? Coloco também não só perguntas objetivas, eu deixo perguntas abertas também, discursivas, para que os alunos possam falar pontos que acharam ruins, por exemplo, da metodologia, né? Então, a gente não pode ter medo do feedback, assim, né? Profissional que pensa em desenvolvimento de novas possibilidades, que tem que pensar fora da caixa, não pode ter medo do feedback. E, às vezes, em sala de aula, eu faço com os alunos, assim, aquela parada, num determinado dia, abro ali uma nuvem, na hora, na aula, coloco perguntas ali rolando no telão e eles têm que mandar na hora a percepção deles para mim. E às vezes eles ficam assim, que às vezes eu pergunto, quais aspectos precisam melhorar? Porque quando você percebe que os alunos não se engajam, eles não participam das metodologias e você não consegue entender o porquê disso, então você tem que perguntar para eles. Né? O aluno, ele não é uma tábua rasa que não sabe de nada, que não, ele vai ter resposta, né? Inclusive o aluno do ensino médio, da escola básica, eles conseguem dar pra gente um feedback do que poderia ser melhor. Então, eu sempre pergunto, eles ficam meio assim, né? Porque às vezes eu coloco lá, pergunto assim, aspectos negativos. Porque nem coloco assim, pontos a melhorar, não. Aspectos negativos. O que você achou que foi ruim? Que tá ruim? Daí aparecem, eles vão mandando. Daí como, né, na nuvem ali não dá pra saber quem foi que mandou, eles se sentem menos constrangidos. Porque, de repente, se você perguntar pra eles ali, o que você acha que é ruim? Fale na minha cara. O aluno não vai falar, porque o aluno tá sendo avaliado por você. Ele sabe que tem um exercício de subjetividade na tua avaliação com ele. Então, ele não sabe até que ponto você vai levar bem isso daí, que ponto você vai levar mal. Então, é legal esse feedback constante. E a validação também por meio da pesquisa, né? Você criar
ter o teu método ali de como você vai pesquisar isso, como é que você vai trabalhar isso, não em todas as turmas, mas se você eleger em cada ano ou cada semestre, fazer essa validação por meio de uma pesquisa, é bom porque você coloca ali os aspectos que precisam ser melhorados e também, consegue divulgar isso para outros professores, olharem as técnicas que você utilizou e tudo mais. Também ajuda muito nisso. É isso aí, exatamente o outro ponto aqui do Effectuation, que é a questão da limonada, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Se você fizer uma metodologia que não deu certo, que teve um feedback ruim, como você pode melhorar essa metodologia? Né? Então, sempre ter essa questão da limonada, não ver só o ponto negativo da coisa, né? Conseguir ver a positividade, melhorar, né, aquela experiência e depois fazer bem melhor. E aí, o último ponto é o piloto de avião. Porque muitas das vezes, eu acho que entra também nessa pergunta aí que a Dani fez, o professor querer fazer muitas metodologias, cada aula é uma metodologia ativa diferente, cada aula é uma forma diferente, os alunos também ficam cansados. Né? Então, que tal você eleger um método, né? E aí você ir explorando aquele método? Né? Vai explorando, vai conhecendo mais, usando em várias abordagens diferentes. E daí você, né, vai deixando aquele seu método, deixando aquela sua atividade, aquela forma de fazer aquela aula, por exemplo, melhor ainda a cada semestre. Né? Ainda mais professores que dão aquela mesma disciplina por muito tempo. Então, cada semestre dá para fazer no mesmo método, vai aprimorando aquela forma de fazer. No outro semestre já vai ter uma novidade, no outro já vai ter mais uma melhoria. Então, ir controlando, escolher um, né, ou poucas, ou até explorar várias, mas assim, focar em uma só. E aí, dentro disso, eu tenho o meu exemplo que o meu método querido é a gamificação. Eu já usei a gamificação na sala de aula de várias maneiras. Já consigo perceber o que serve, o que não serve, o que eu preciso melhorar. Para que tipo de aula eu posso usar uma gamificação? Qual é um outro assunto, uma outra aula, uma outra abordagem de outra matéria, enfim, que não dá certo. Então, acho que é super importante, né? Ter esse controle, né? Aprimorar, afinar em um método. E aí você, a partir dali, ficar sendo assim, especialista naquele método, no sentido de saber se funciona, se não funciona. Né? Então, depois eu posso até fazer um resumo a respeito do Effectuation, né? São 5 pontos. Pássaro de avião, como eu falei. Não, pássaro na mão, perca acessível, manta de retalhos, limonada e piloto de avião. Tá bom? Depois eu vou colocar aqui no Instagram alguma coisa nesse sentido. Tem um vídeo também aqui no IGTV. Tem mais uma pergunta aqui. Ops, peraí. Teve uma pergunta aqui do Branding Prof. Falando assim, ó. Mas vocês acreditam que o perfil estático do professor não vai sofrer diante dos alunos que têm um perfil diferente? Que a Laura estava falando, né? Que tem os perfis de professores. Tem aquele professor mais sério, né? Mais formal. Tem aquele mais divertido. Então, professor, eu acredito que vai sofrer sim. Né? Vai sofrer e isso vai acontecer. Porque é claro que a gente não pode afirmar, né? E até ali no meu canal tem um vídeo que eu trato sobre a questão da aprendizagem ubíqua, que é esse novo perfil de aluno que chega para nós nesse momento da sociedade da informação, que é um aluno que tem algumas características, né? Como, por exemplo, é uma pessoa que está presente fisicamente no espaço físico, mas também está presente no espaço digital. Então, quem aqui, né, na sala presencial, nunca teve um aluno que você tá lá fazendo a aula e ele não tá nem aí, ele tá no celular. Então, ele está presente fisicamente, mas ele também está presente digitalmente em outros ambientes, né? Esse é o chamado aprendiz ubíquo, que é uma pessoa que não vai ter a mesma capacidade de concentração por muito tempo, igual pessoas que têm outros perfis, né? Ou pessoas de gerações diferentes. A gente sabe que os alunos que vêm agora, nessas novas gerações aqui, que vão chegando para nós na escola e tudo mais, ele não vai conseguir ficar naquela aula passiva, olhando para a nuca do colega, prestando atenção no professor. Ele não vai ficar. Esse aluno não vai ficar. Se até certo tempo, até para nós que não somos aí dessas novas gerações dos millennials aí, né, que estão chegando, que não somos necessariamente dessa geração agora da criançada que está chegando aí, né, o pessoal fala aí, a geração alfa tá chegando, já nasceram. E se nós não somos essa geração, se a gente antes seguia num modelo de educação tradicional, que para nós
Tudo bem, tá horrível a aula, eu tô odiando essa aula, eu tô com sono nessa aula, mas eu vou ficar quieto e eu vou ficar calado porque tá horrível essa aula. Vejam que é uma geração que não tinha um perfil contestador. Essa nova geração que chega, com uma sociedade que muda, eu posso falar que, inclusive na área do direito, com muitos direitos e garantias reconhecidos, uma sociedade da conquista de muita coisa, a gente ainda tem que conquistar muita coisa, mas tá vindo essa transformação, não é um aluno que vai ficar quietinho, vai dizer, tudo bem, eu vou ficar educado porque ele é professor, ele tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, e eu vou aceitar essa aula horrível que ele tá dando. Isso não vai acontecer nem na escola pública, nem na escola privada. Nem na instituição de ensino superior público, nem na instituição de ensino privado. Então, se preparem para uma geração que vem de alunos insatisfeitos e que vão falar sobre essa insatisfação. E isso vai incomodar muita gente, porque se eu tenho um posicionamento de hierarquia vertical, que eu não sei ouvir, que eu não sei receber feedback, eu vou ser um professor que tô lá no fundo, que vou encontrar um monte de problema para trabalhar com essas pessoas. E muito provavelmente vai ter outro professor aqui atrás de mim, ó, esperando que eu não tenha essa capacidade para entrar no meu lugar. Esperando que eu perca as estribeiras dessa capacidade para entrar no meu lugar. Então, com certeza, esse professor que está lá no fundo, que não se enxergou ainda, que tem que acordar, pessoal, não tem espaço para esse tipo de profissional na educação, tá? Eu até, assim, arrisco a dizer que é um crime para a educação que a gente ainda incentive profissionais que não mobilizam o desenvolvimento de competências necessárias para os próximos anos. E falava isso, inclusive, hoje com a prof da nossa pré-live, assim. Eu penso que nós, enquanto educadores, a gente tem que tomar para nós a culpa de não conseguir ter líderes profissionais, pessoas à frente de grandes instituições, que não têm capacidade de resolver problemas de forma criativa, de ser empático, de ser humanizado. Esse também é um papel da educação. Significa que se hoje o mundo inteiro sofre com a impossibilidade dos seus líderes de resolver problemas complexos, a gente falhou enquanto educação. Nós falhamos. E a gente vai continuar falhando. Então, assim, esse professor que está lá no fundo da caixa, ou alguém puxa ele, dá uma sacudida para ele acordar. Se mexer. Para se mexer, porque não dá para a gente continuar com perfis de professor, assim, nem formar professores nesse formato, né? Eu acredito que a formação aí para licenciatura, enfim, já vem há anos aí falando muito disso. Eu sempre falo, a escola básica também ela é muito mais adiantada do que nós do ensino superior nos aspectos pedagógicos. Eu tenho contato com professores da escola básica, porque a gente trabalha o ensino do direito nas escolas também. Então, assim, eles já são há anos-luz na frente da percepção que a gente tem na formação de profissionais, no aspecto pedagógico. Uhum. Mas a gente tem muito que aprender juntos, né? Então, tem que ajudar aí com que esses professores... Você que é um professor lá que já pulou fora da caixa, já tá fora, vamos tentar ajudar esse povo que tá lá no fundo para que a gente tenha um processo educacional dinâmico, coletivo, que todo mundo fale a mesma língua, assim, que todo mundo caminhe no mesmo sentido para uma educação humanizada, transformadora, nesse sentido que eu vejo. Linda, querida. É que, assim, eu fico refletindo, assim, pensando que a profissão... Ser professor é uma profissão, né? Toda profissão precisa ser desenvolvida, né? Cada profissional precisa buscar o seu desenvolvimento profissional. Então, como é que se busca o desenvolvimento profissional na área da educação? É inovando, é sendo criativo, é percebendo essa demanda que está no mercado profissional, no mercado, na sociedade que a gente vive, né, nessa sociedade da informação, da comunicação e da atenção, né? Uhum. Eu esses dias estava vendo e lendo que a gente está hoje na era da atenção, né? Na era da economia da atenção. As pessoas sendo criadas, sendo formadas, e aí as empresas, o mercado, querendo a nossa atenção. Então, para quem que a gente vai dar atenção? Né? Então, e essa formação, ela começa lá dentro da sala de aula. E aí, quem é o líder da sala de aula, digamos assim? É o professor que faz, né, essa mediação. E o Brand Prof também colocou aqui, né, que o professor a mediação, é aquele que estimula. E como é que ele vai estimular o estudante, o aluno a resolver o problema, a conhecer, a saber viver nesse mundo que a gente vive hoje, se ele não é assim, se ele não vive assim, se ele não vive isso na vida dele. Então, a gente é espelho, né,
A gente é espelho, a gente tem que ser exemplo mesmo dentro da sala de aula. E para ser exemplo, precisamos nos desenvolver, precisamos ter realmente esse perfil. Não é esse perfil também, não é que o professor vai mudar a sua personalidade, que o professor vai deixar de ser a pessoa séria que ele é. Não, é desenvolver algumas habilidades necessárias para esse mercado de trabalho, para essa sociedade, para essa era que a gente está vivendo hoje. É questão mesmo de desenvolvimento profissional. Eu me colocar como professor, eu me colocar como educador, eu me colocar como uma formadora de pessoas, de cidadãos, seja desde lá do ensino infantil até o ensino superior, que marca que eu estou deixando para esse meu estudante? Né? Que exemplo que ele está vendo em mim como uma profissional da contabilidade, como uma profissional da pedagogia, como uma diretora acadêmica? Qual é o exemplo que eu estou dando para ele? Né? Eu vou lá para a sala de aula, falo um monte de coisa, mas não pratico isso também. Então, preciso me desenvolver. Preciso estar pronto para essa era. Estar pronto para essa era da informação, da atenção. Eu sempre ouvi meu pai falar assim, as palavras comovem, os exemplos arrastam. Sim. E é real. Né? O professor, ele é essa figura que precisa transformar pelo exemplo. Então, é missão. Missão. Olha, é missão, missão, é propósito, né? É o porquê, né? Aí vem o ciclo dourado, né? Lá aquela teoria. O porquê? Por que eu sou professor? Por que eu sou docente? Por que eu estou aqui ensinando? Depois vem como eu vou fazer e depois o que eu vou fazer. Mas primeiro é o porquê, o propósito. Então, o professor que se move pelo propósito, e ele entende qual é o perfil do novo professor do século XXI, ou professor da geração alfa, ou professor da sociedade da informação, da comunicação, da atenção. Então, quando ele se coloca nesse propósito de eu sou, por que eu sou, então aí vai se adequar, né, à realidade. E aí é importante, né? Pode falar. Depois eu encaixo aqui. Assim, não, é que dentro disso que eu estava falando também, veio outra pergunta aqui. Tô gostando. Qual é o seu nome da Branding, prof? Diz seu nome aqui pra gente. Queria saber de vocês como o novo perfil do professor pós-pandemia. Acho que é como será, né, o perfil do professor pós-pandemia. Então, eu penso que esse perfil já era antes da pandemia. Só que agora que os professores estão se alertando para isso, né? Porque veio assim de uma hora para outra, a gente teve que se adequar. Mas esse perfil, ó, a pedra já está sendo cantada desde antes da pandemia. Né? Você sabe... O futuro chegou antes do tempo, digamos assim, antes da previsão. Que os meus pais, assim, sempre foram muito criativos, né? Trabalharam assim eles são comerciantes, na verdade, mas eles trabalhavam com formação de lideranças sociais e tudo mais. Então, eu até contei hoje para você, né, minha história nesse sentido. E você veja assim que antes mesmo da pandemia, de tudo isso acontecer, quando eu ia para uma instituição para fazer uma formação, para fazer uma reflexão com os professores, né, para trabalhar com eles, você via assim claramente que quando a gente tem o feedback corporal, e isso acontece em sala de aula, você vê o aluno que não está acreditando naquilo que está falando, que desconfia, que não está prestando muita atenção. E assim, no geral, quando ia nas instituições, você encontrava um grande número, e na área do direito isso é bem real, assim, disso que eu tô falando, uma resistência, assim, de uma grande quantidade de professores. No sentido que parece que chamaram a professora Giciane para formação, a gente vai fazer aqui para dizer que a gente está fazendo a formação, mas nós vamos voltar lá para a sala de aula, a gente não vai aplicar muito disso aqui. Então eu percebia que o processo de conversão para converter o professor a esse novo perfil, ele era realmente muito lento. Bater na pedra até aquela fúria, sabe? É quase uma sensibilização, sensibilizar o professor para ele realmente ser professor, né? Isso é muito interno, é muito de dentro para fora. Não vai ser uma pessoa que vai chegar pro outro e vai dizer, professor, você tem que ser assim, assim, porque o mundo está exigindo isso, assim, né? Que nesse perfil que eu enxergava lá, então você tinha o professor, por exemplo, que dizia assim, ensina EAD, capaz. Lá no direito, por exemplo, então não vai ter ensino EAD no direito. Assim como teve lá na Contábeis também, antes de chegar o EAD. Não vai chegar. Chegou. Entendeu? Muita gente está falando do ensino híbrido. Se vem se falando de ensino híbrido. Tanto é que as instituições agora já estão adotando o hibridismo. E cenário pós-pandemia, muitas instituições vão utilizar o hibridismo. Por quê?
Porque elas perceberam que tem cenário para aplicar o hibridismo. A gente tá vendo agora na prática, tá acontecendo, tá? E outro aspecto, o homeschooling, se fala muito na escola básica, que muita gente não estuda aí a área para poder dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra. Mas nós abrimos um cenário para uma discussão profunda de possibilidades do ensino híbrido, tanto na educação superior, pelo menos o híbrido, que não totalmente o EAD, mas pelo menos o híbrido, tanto em diversas áreas do ensino superior, quanto o híbrido na escola básica, tá? Então, assim, não vai ter mais aquele comportamento das escolas, das famílias, a exigência das famílias. Eu percebo, assim, que o aluno que vai voltar agora para o ensino presencial, gente, se a minha instituição, se a minha escola, ela defende a necessidade de um ensino presencial, corpo a corpo, olho no olho, mão na mão aqui, toque, empatia, receptividade, a experiência para o meu aluno, no momento que ele está aqui dentro da minha instituição educacional, presencial, no cenário pós-pandemia, vai ter que ser espetacular. Porque se eu estou fazendo meia boca no remoto, porque a gente está trabalhando um ensino remoto aqui de necessidade, que é o ensino remoto de emergência, que está acontecendo em diversos cenários, e eu estou conduzindo o processo de aprendizagem mais ou menos aqui de forma online, quando voltar para o presencial, não dá para repetir o que a gente está fazendo aqui. Porque tem muito professor que está repetindo o ensino remoto que já fazia na aula presencial. A dificuldade do professor é porque ele não fazia isso por meio da tela. É porque ele não tinha uma webcam instalada, porque ele não tinha um microfone instalado. Mas ele está muitas vezes reproduzindo o comportamento que ele fazia lá. Então, o que vai fazer com que esse meu aluno queira mesmo estar comigo no ambiente escolar? A minha sala de aula tem que ser incrível, fenomenal. A experiência que o aluno vai ter que passar no ensino presencial aqui agora, pós-pandemia, tem que ser maravilhosa. Porque senão o aluno vai dizer, nossa, mas tá pior do que eu estava fazendo lá em casa, no online. Imagine que triste isso, né? Que ruim isso. E o professor, ele tem capacidade de fazer isso. Ele tem capacidade de transformar os momentos extraordinários, de fazer a aula incrível, né? Que tanto se fala aqui no teu canal, que é a aula incrível. Então, assim, esse novo perfil do professor agora, pós-pandemia, é ser muito melhor do que ele já era antes, tá? E esse perfil que a gente fala, do professor que inova, do professor que é um mediador de competências, que desenvolve habilidades nos alunos, que contagia os alunos para esse exercício de criatividade, ele pensa fora da caixa e faz com que os alunos pensem fora da caixa, sejam reflexivos, sejam ativos, é o professor que vai ter espaço na educação, seja qual o cenário for, seja qual área for, com certeza aqui no cenário pós-pandemia, tá? Ele falou aqui que o Brasil precisou de uma revolução, né, para chegar. Na verdade, a gente está vivendo num laboratório de teste agora, né, e reconhecendo e vendo, percebendo tudo isso. Então, eu penso que até aqueles professores que eram ainda resistentes, né, no ensino à distância, no trabalho remoto, né, utilizar tecnologia, utilizar o celular em sala de aula. E a gente vive no Brasil hoje que tem lei municipal que proíbe, né, o uso do celular na sala de aula. Agora vai ter uma nova percepção de tudo isso. Não vou repetir o que você falou, é claro, né, mas eu penso que o cenário já mudou. Então, quando a gente voltar, se Deus quiser, em breve para nossa rotina do trabalho da sala de aula, porque na sala de aula é onde acontece, é onde a coisa acontece mesmo, que a gente possa realmente continuar com essas nossas aulas incríveis, estimulando nosso estudante, né, colocando ele para pensar, para raciocinar, para refletir, para ir em busca de resolver os problemas da sociedade. Né? Então, eu estou bem esperançosa que realmente esse cenário da educação vem melhorar mais ainda, né? Já melhorou, temos hoje em dia professores também super criativos, inovadores, que estão já fazendo a diferença, né? Desde antes da pandemia, durante a pandemia, após a pandemia também vão continuar, mas que realmente possa ser melhor essa nossa prática. E o nosso tempo está acabando, infelizmente, tem 1 minuto aqui. Passou rápido. Que o Instagram vai querer derrubar. Então tem 1 minuto aqui. Se tiver mais alguma pergunta... se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário. E a gente está sempre aqui, né, professora Jessiane, nas formações dela, lá no site dela tem muita coisa bacana também, na página do Instagram. Tá rolando uma mentoria agora também, né, prof? Nós até terminamos a nossa mentoria agora, dia
Foi ontem, quinta-feira, nós fechamos a nossa turma, foi um ciclo muito legal, eu, a professora Renata, a Leilane, mas e a gente está agora trabalhando com novas turmas, mas para abrir uma mentoria melhor ainda, reconfigurada, totalmente remodelada, justamente para atender esse professor que vai sair do remoto para voltar para o presencial. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Tentando ajudar nesse sentido. Então, agradeço aqui a oportunidade de falar e me mantenho à disposição do Prof. Gessiane aí com todos vocês. Tá bom, então é isso, gente. Gratidão pela participação de todos e muito grata também, Jéssica, por ter aceitado esse convite, tá bom? Sigamos juntos nessa luta aí da educação inovadora, criativa, da aprendizagem no ensino significativo, tá bom? Então, contem sempre com a gente. É isso. Um beijo!